E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a série de The Last of Us da HBO. Agora a gente está tendo nessas últimas semanas as estreias da segunda temporada, né? Toda semana tem um episódio da segunda temporada. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, saíram os 3 primeiros episódios da série. Eu não tô comentando regularmente a série aqui no canal. Eu gosto muito de The Last of Us, vocês acompanham o canal, vocês sabem disso. Mas eu não tô comentando, para ser sincero pra vocês, eu não tô muito empolgado com o que eu tô vendo. Não tô curtindo muito o que eu tô vendo. E eu vou fazer esse vídeo aqui mais pra comentar um pouquinho sobre as minhas opiniões, sobre o que eu tô achando dessa série e por que eu acho que ela tá indo por um caminho que eu não tô nem um pouco feliz, eu não tô gostando nem um pouco do que eles estão fazendo aqui. Eu acho que você vai criar muitos problemas narrativos mais pro final da série, mais pro final da segunda temporada e pro final da terceira temporada, que já foi confirmada também. Comentar um pouquinho sobre isso, conversar um pouquinho, mas vai ser mais uma conversa franca realmente do porquê que eu não tô curtindo essa série e não acho que eles estão fazendo uma boa adaptação do material original de The Last of Us. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre a segunda temporada de The Last of Us. Como eu já tinha comentado aqui no canal há um tempo atrás, quando eu reagi ao primeiro trailer, né, os trailers de The Last of Us da segunda temporada, eu não tinha curtido muito a primeira temporada. Eu acho que tem pontos interessantes, tem pontos legais, mas de forma geral eu não tinha curtido muito o caminho que eles estavam caminhando pela história. Eu ainda acho que era legal, foi bem feito, a primeira temporada ela é boa, ela funciona bem, a primeira temporada. Não gostei de alguns pontos, não gostei de algumas mudanças, não gosto da personagem da Ellie e da Bella Ramsey, não consigo gostar da personagem. O que eu sinto pela personagem nos jogos, eu não consigo sentir em momento nenhum a Ellie e da Bella Ramsey na primeira temporada, não consigo gostar da personagem. Do Pedro Pascal como Joel, dá pra engolir, eu não sou muito maior fã do Pedro Pascal, acho que ele é um cara talentoso, mas eu não concordo que ele combine com o Joel, mas dá pra passar, a gente entende ele ali, mas em momento nenhum eu consigo gostar da personagem da Bella Ramsey, né, da Ellie. Na segunda temporada eu achei que antes, né, com os trailers e tal, que eles iriam dar uma corrigida nisso, e a segunda temporada, no segundo jogo, que é o segundo jogo, é um dos meus jogos favoritos da minha vida, eu amo, eu acho que é o melhor jogo narrativo da história dos videogames. Eu acho que é absurdo o que eles conseguiram fazer em The Last of Us Part 2, é sensacional, incrível. E eu achei que eles iam dar uma corrigida, porque eu acho que a Ellie na primeira temporada de The Last of Us, ela se parece muito mais com a Ellie do segundo jogo do que com a Ellie do primeiro jogo, sabe? Elas parecem muito mais. Eu achei, pô, na segunda temporada vai funcionar melhor e vai se encaixar um pouco melhor toda a dinâmica e toda a atuação que a Bella Ramsey fez com o personagem. Eu acho que vai se encaixar e vai ficar melhor. Só que eu já comecei a assistir o primeiro episódio. Eu acho ele bem ok, sabe? Ele é uma boa introdução, ele é bem lento, mas eu acho que ele é uma boa introdução pra gente entender um pouco qual vai ser os caminhos daquela história. Mas no primeiro episódio você já consegue ver uma coisa que vai me incomodar muito mais daqui pra frente, que é a mudança de acontecimentos, né? No jogo a gente tem uma forma que os acontecimentos acontecem, e no segundo jogo a gente já tem outra estrutura totalmente diferente. Na segunda temporada a gente já tem uma mudança total na estrutura da série, como é que ela vai daqui pra frente na linha narrativa, já trazendo coisas que iam acontecer no jogo. Bem pro final, elas já traziam pro começo da série, então já era algo que tava me incomodando um pouquinho, mas tudo bem, faz sentido. A série, a gente tem que entender, isso é uma coisa que a gente tem que falar, que uma série, ela tem que funcionar como uma série, né? Ela não pode funcionar como um jogo, porque afinal são mídias totalmente diferentes e formas de contar a história totalmente diferentes. Então eu entendo porque que eles devem ter feito essa pequena mudança, que eles modificaram um pouquinho os acontecimentos e tal. Já falando aqui que talvez tenha alguns spoilers que eu posso falar do que vai acontecer mais pra frente na história do jogo e propositalmente na série, até que chega o segundo episódio, que o segundo episódio ele me surpreendeu, porque é o momento mais importante da história de The Last of Us, que é a morte do Joel. É o momento mais importante e que muda totalmente a história daqui pra frente, e é um episódio que eu achei que eu já não tinha gostado muito da primeira temporada, eu já não tinha gostado muito como é que eles tinham fazido no primeiro episódio, mas eu já tava com um pouquinho uma expectativa certa baixa pra esse segundo episódio, que seria, já todo mundo já tinha revelado que seria que ia acontecer, né, que a morte do Joel iria acontecer. E eu me surpreendi, porque eu curti o episódio, sabe? Apesar de eu achar que tem algumas coisas desnecessárias, a invasão de Jackson, ela não existe no jogo, ela não é uma cena que agrega muito a história, mas ela é uma cena legal, uma cena bem feita, e é uma parada bem feita. Parece algo meio Game of Thrones, sabe? Invasão, assim, toda a questão da nevasca. É algo bem feito, sabe? É algo legal, é algo interessante, e que eu acho que agrega um pouquinho a história, e é uma cena de ação que a gente pedia tanto, né? Que a gente não teve tanto na primeira temporada, e a gente já não tinha no primeiro episódio. E eu curti, eu não gostei. A forma como eles modificaram, a forma como eles mostraram todo o background praticamente da Abby só nesse episódio, eu acho que deveria ter guardado um pouquinho mais pra frente, mas tudo bem, eu entendo, e foi um episódio ok, foi um episódio bom. E aí que eu pensei, pô, cara, segundo episódio, o primeiro não gostei, o segundo vai ser legal, o segundo foi legal, foi um bom episódio, na terceira pra frente, eles vão engrenar na história, porque a partir de agora, quem segurava a série antes era o Pedro Pascal fazendo o Joel. Agora a Bella Ramsey, que eu não tenho confiança nenhuma na atuação dela, ela vai ter que segurar. Vai ser a grande prova nesse terceiro episódio, com tudo que acontece, com os acontecimentos que a gente tem no jogo. Vai ser o grande episódio para mostrar se a Bella Ramsey consegue segurar essa série nas costas e consegue mostrar que ela é boa realmente e que ela faz uma boa atuação. E cara, não deu.
Não deu, não gostei, não curti. A Bella Ramsey, ela não tem nada da Ellie dos jogos. Eu sei que o pessoal fala, nossa, quando eu vi a Ellie pela primeira vez, eu já vi a Bella Ramsey exatamente igual que a Ellie do jogo. Ela encarnou a personagem. Cara, desculpa, não tem nada a ver. Nada a ver. A personagem tem nada a ver. Cara, a personagem, ela é, cara, muito mal escrita. Pra mim que é o problema desse terceiro episódio. Porque esse terceiro episódio, já vou trazer pra vocês, que eu achei o pior episódio da série. E o episódio que deveria entregar mais em questão de personalidade, em questão de luto, em questão de dor, em questão de vingança, que é a principal mote do The Last of Us Part 2. É vingança, e que a vingança, ela consome as pessoas. É o principal mote de toda a história de The Last of Us Part 2. E eu não sinto em momento nenhum isso, cara, sabe? Aí você já começa o episódio com aquele salto temporal. Primeiro, tem uma cena legal ali do Tommy com o Joel, que eu acho que é uma cena bem boa, bem interessante. Gostei. O Tommy já é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois, que também é ridículo. Mas aí você tem, pra mim, o maior erro, que vai fazer todas as coisas que acontecem daqui pra frente no episódio serem ruins, que é um salto temporal de 3 meses, desde a morte do Joel até realmente o começo ali do episódio, da Ellie, ela pensando em ir lá pra Seattle. Cara, 3 meses não faz sentido nenhum, porque tudo que acontece em The Last of Us Part 2 é com base na impersonalidade dos personagens. É o fato da Ellie não pensar muito bem o que ela tá fazendo, ela vai. O Tommy não pensar muito bem o que ele tá fazendo, ele só quer vingança. É os personagens não pensarem muito bem o que eles estão fazendo, eles só querem vingança, eles só querem morte e se vingar do que aconteceu. E se você passa 3 meses, aquela pessoa que talvez estava com tanta vontade de fazer isso, ela começa, pô, será que é legal eu fazer isso, sabe? Será que não pode acontecer alguma coisa e nesse meio tempo eu fazer isso de cabeça quente e acabar acontecendo uma coisa pior comigo, sabe? Talvez se eu possa pensar um pouquinho, e é esse que é o meu grande problema. Quando você tem 3 meses de salto temporal, você muda o personagem, que no momento lá no The Last of Us Part 2 no jogo, é muito rápido, tipo, questão de, sei lá, de dias desde que o Joel morre pra Ellie ir lá pra Seattle e o Tom também ir pra Seattle e tal, é questão de dias, porque eles vão com tudo, com raiva, com vontade de matar a Abby e toda a equipe dela, e toda ali é o grupo dela, sabe? Eles vão com raiva, eles não pensam muito bem o que eles estão fazendo. Quando você dá 3 meses de salto temporal, você perde totalmente a impersonalidade que o personagem tem pra fazer aquilo, sabe? E esse que pra mim é o grande problema toda essa mudança de colocar 3 meses aí. E aí você tem personagens, cara, uma personagem que é ridícula que essa personagem tá na série. Eu não sei, eu não entendi no primeiro episódio, achei que eles iam utilizar essa personagem pra alguma coisa, só que agora tá mostrando pra mim, tá bem claro que essa personagem não serve pra nada na série, que é aquela psicóloga, cara. Mano, por que aquela psicóloga tá na série? Qual que é a ideia daquela psicóloga? Ela vai voltar no futuro? Eu duvido muito. Qual que é a ideia dessa personagem estar nessa série, cara? Por que colocar essa personagem na série, cara? Por que? Essa personagem, ela não faz sentido nenhum. Essa personagem é ridícula. Por que ela tá na série, cara? Qual que é a importância dessa personagem? Por que eles estão dando tanto foco em Jackson, cara? A história sobre The Last of Us não é uma história sobre a comunidade, sobre as pessoas que vivem. A história é uma história sobre vingança, sobre alguns personagens que buscam vingança e buscam se vingar de alguma forma. A história é sobre isso, a história não é sobre a comunidade de Jackson, a comunidade lá em Seattle, os serafitas que estão sofrendo na mão dos WLF. Cara, é ridículo. São coisas assim que eu sinto, cara, por que eles fizeram isso, cara? Sabe o que é? Eu sinto que o Neil Druckmann, que é o grande idealizador de The Last of Us, que de escrever o roteiro de The Last of Us Part 2, ele sentiu que, cara, quer saber, na segunda temporada ele tá ajudando, ele faz parte da produção da série também. Eu vou corrigir algumas coisas que eu não achei que ficou tão legal no jogo, sendo que, na minha opinião, o jogo já é perfeito, não precisa modificar nada. Só que ele, eu quero modificar algumas coisas porque não tá legal. Aí você pega o Craig Mazin, que é o showrunner. É um cara que, pra mim, eu quero mudar algumas coisas também porque no jogo não é tão legal. Cara, você tem que respeitar o material original, cara. E é foda. Isso que é mais triste pra mim. Quando você tem o criador da parada lá fazendo parte e ele também quer modificar as coisas. Ou não sei se ele foi mandado pra modificar as coisas também. Porque deve ter chegado pra ele e falar: seguinte, o jogo é uma coisa, a estrutura de série é outra, então você precisa modificar as coisas. Sabe? Uma coisa que eu não sinto, que me dá muita raiva, é porque no jogo você sente, cara, a perda da Ellie, do Joel. Você sente ela, é triste. A Ellie, ela fica muito mal, ela quebra mentalmente. Você sente ali depois da morte do Joel que a Ellie tá quebrada mentalmente, que ela não aguenta mais, que ela não consegue, ela tá totalmente quebrada e ferrada. Na série, a Bella Ramsey tá lá na casa do Joel, lá sentindo um pouco e chora um pouco, a cena é até legal. E aí, do nada, 10 segundos depois, ela tá lá embaixo conversando com a Dina, fazendo piadinha. Cara, o personagem não é isso, cara. Você não entendeu o personagem. Parece que o Craig Mazin, que eu acho que ele manda no final ali, ele é o showrunner principal, ele não entendeu o personagem que ele tava fazendo. Parece que ele não entendeu o que ele tava adaptando, sabe?
E aí, é uma coisa que o pessoal pode falar. Que aí, eu não gosto da Bella Ramsey como atriz, acho ela uma atriz muito boa, na minha visão. Sabe a Kristen Stewart lá no primeiro Crepúsculo? Então, pra mim, é muito parecido as duas. A atuação das duas é muito semelhante. Sem expressão facial e com aquela boca aberta o tempo todo. Bella Ramsey, eu vejo muita gente falando, né, que também não gostou do episódio, comentou, mas aí o problema não é a atuação da Bella Ramsey, aí é o problema do roteiro. Concordo, o problema do roteiro também. Só que tem uma coisa aí que eu acho que vocês não estão ligados, cara. A Bella Ramsey, ela tem dificuldade de ter expressão facial. Ela tem dificuldade de ter expressão facial, cara. Quando ela tenta ter uma expressão facial, tipo quando ela tá chorando no último episódio, ela vai até bem, mas você vê que é uma parada meio fora, sabe? Você não vê que naturalmente dela, não é algo dela, ela tá forçando uma parada. Em atuação a gente sabe que você tem que ser muito natural na tua atuação. E eu acho que a Bella Ramsey, infelizmente, ela vai jogar essa série muito para baixo, porque eu acho que ela é o elo fraco dessa série. O Pedro Pascal, apesar de eu não gostar, ele até que mandava bem como o Joel. A Isabella Merced, como a Dina, ela vai mandar bem, porque ela é boa, ela é carismática, e eu acho que a Dina precisa ser essa personagem. A Caitlyn Driver, como a Abby, eu acho que o último episódio, apesar de fisicamente ela ser muito diferente da personagem, ela conseguiu segurar bem, ela conseguiu mandar bem. O personagem se baseia muito na personagem dela e o segundo episódio, e ela consegue segurar bem, ela consegue mandar bem. Agora, pra mim, o elo fraco dessa série é a Bella Ramsey, ela é a atriz mais fraca dessa série, ela tem dificuldade de ter expressão facial e... Na minha visão, infelizmente, a série vai ter que ir nas costas dela, ela vai ter que segurar a série nas costas. E se esse terceiro episódio foi uma amostra do que ela pode fazer, eu já desisto totalmente, porque ela não vai aguentar segurar essa série. Cara, ela não vai aguentar segurar essa série. Ela tem muito cara de criança ainda. A Ellie no segundo jogo, ela tá totalmente diferente, fisicamente, visualmente, em personalidade, ela tá totalmente diferente. E não parece que a Bella Ramsey mudou alguma coisa. Ela tá exatamente igual ela na primeira temporada, que na primeira temporada podia até funcionar, mas na segunda não funciona de jeito nenhum, porque a Ellie como personagem, ela modifica muito. Ela já tá diferente no começo do segundo jogo, porque ela já sabe alguns acontecimentos que aconteceram no passado, mas principalmente depois da morte do Joel, ela entra numa outra vibe totalmente diferente, e que a Bella Ramsey, na minha visão, ela não consegue, ela não fez, talvez ela consiga, mas o episódio, pra mostrar isso, que ela quebrou mentalmente, e que ela virou uma pessoa totalmente diferente, era esse episódio, era o episódio 3, e eu não consegui em momento nenhum ver a Ellie, que eu gosto dos jogos, que eu amo dos jogos, em momento nenhum eu vi ela ali nessa série, eu não gostei nem um pouco. E tem outra coisa que eu posso comentar também, que é algo que eu acho que eles podem fazer aí, que é a questão de, nesse episódio, ele já tem mostrado coisas dos Serafitas dentro dos Cicatrizes, que eu não gostaria de ver, eu acho que é coisa que você tem que deixar lá pra frente, quando você for entrar na parte lá dos... Talvez você mostre um ou outro, mas quando você for entrar na parte da Abby, lá na WLF e tal, aí você mostra mais aprofundadamente quem que são os Serafitas, mostra toda a questão do lado leve e tal, e aí você se aprofunda. Eles já querem mostrar coisa dos Serafitas, nesse episódio, eu acho muito fora, tipo, se tá muito adiantado, você não pode, você tem que ir algumas coisas, você tem que ir com calma. Esse que pra mim é o grande problema dessa série. Ela quer mostrar muita coisa ao mesmo tempo, e parece que não tem uma sutileza, uma calma, pra mostrar as coisas de uma forma um pouco mais sutil, de uma forma um pouco mais tranquila, e mais lá pra frente que você vai realmente mostrar qual que é a ideia, sabe? Mostrar um pouco mais, e se aprofundar um pouco mais naquele mundo, naquela mitologia, sabe? E já querem mostrar tudo de uma vez, sabe? Daí eles também, pelo que parece pra mim, né, eu senti isso, que eles querem dar uma humanizada nos Serafitas e mostrar que eles são bonzinhos, que eles são muito gente boas, e que os WLF eles são malignos e não mal, sendo que The Last of Us não é sobre isso. The Last of Us não é um mundo de pessoas ruins e pessoas boas. The Last of Us é um mundo em cada um tá ali pra defender o seu ponto de vista, e não tem preto e branco, é todo mundo num mundo cinzento, então todo mundo defender as suas motivações pessoais. Ninguém é bom ou ruim o tempo todo, sabe? Cada um tem o seu lado e sua forma de ver o mundo, sabe? Esse que é a principal história do The Last of Us. E eles quiseram praticamente nesse episódio, pra mim, dar uma humanizada um pouquinho nos Serafitas e mostrar que eles são gente boa e que os WLF são malignos e do mal que matam todo mundo, sabe? Vamos ver se eles melhoram isso daqui pra frente, mas eu brochei totalmente pra essa temporada, eu não gostei nem um pouco, cara. Depois do segundo episódio eu achei que a série ia dar uma enguinada boa, só que aí chega nesse episódio 3, não é nenhuma questão de ação, porque eu não sou esse cara de tem que ter ação o tempo todo. Na primeira temporada eu reclamei tanto disso, só que eu acho que tem uma incoerência de história, e é aquilo que a gente fala. Eu acredito que tem muito gente pessoal falando aí nos comentários, não, mas é uma adaptação, se você quer o jogo, você joga o jogo. Aqui é uma adaptação, mas cara, eu tenho como base o material original. O material original são jogos, eu amo jogos. E aí quando eu vejo uma adaptação, uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, o problema não é mudar, o problema é ficar pior. O problema pra mim não é modificar, você pode mudar, você pode fazer uma coisa totalmente diferente dos livros, desde que fique bom. Se ficar pior e muito ruim, aí não adianta nada, aí você não tá adaptando, você tá cagando na obra original, sabe? Pra mim que esse é o maior de problema, e eu não gostei nem um pouco dessa temporada, e eu acho que tem os problemas narrativos que eles criaram aqui vão ser muito gigantescos e vão se acumular lá mais pra frente, e eles vão acabar se enrolando ainda. Eu acredito que eles vão acabar se enrolando bastante mais pra frente na série. Não gostei nem um pouco, e acho que eles não estão indo com um caminho legal, um caminho interessante. Então, não gostei. O que vocês acham, galera? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que minhas opiniões aqui são válidas, se vocês têm o mesmo sentimento que eu, ou se vocês discordam totalmente. Se vocês forem discordar de mim e acham que tá tudo bem,
também estão gostando, por favor, deixem nos comentários, quero conversar um pouco com vocês, mas sejam educados, né? Pelo amor de Deus, sejam educados, que aqui não é a casa da mãe Joana, que cada um chega aqui xingando. Eu falei isso no Twitter, eu comentei um pouquinho sobre porque eu não tava gostando nessa série lá no Twitter, cara. Nossa senhora, cara, o tanto que eu fui xingado e falaram os maiores absurdos pra mim é inacreditável, cara. Então, se vocês discordam de mim, deixem nos comentários, mas sejam um pouquinho educados, porque eu acho que a educação ela vem em primeiro lugar, né? Então, não gostei nem um pouco, me torcendo pra melhorar, mas eu vou assistir, mas totalmente desanimado. No final da temporada eu volto aqui pra comentar um pouquinho sobre o que eu tô achando, o que eu achei desse final da temporada, qual que é o saldo, mas por enquanto pra mim, um saldo muito negativo, principalmente esse terceiro episódio pra mim, ele me desanimou totalmente pra continuar assistindo essa série. E aí galera, o que vocês acham dessa nova temporada de The Last of Us? Acham que minhas opiniões aqui sobre essa nova temporada são válidas? Ou vocês têm outras opiniões e acham que a série tá sendo bem feita e tá sendo bem adaptada? Deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima, hein? Tchau!